Preparação para o sono. Shalom, shalom, eu sou a Mara Hayá, estamos de volta em nosso canal Mahanai. Hoje vamos estudar um pouco sobre o jejum do dia 17 Tammuz, que é hoje à noite. Já estamos iniciando este dia fatídico. Contudo, o jejum ele é observado na parte clara do dia. Então, se você quiser, você pode estar se levantando antes do raiar do dia, aí conforme o horário da tua região onde você mora. E você pode estar fazendo então uma refeição, tomando água, e quando então os primeiros raios solares começarem a fluir na tua região, você cessa, né, a questão da alimentação, passa todo o período claro do dia em jejum e pode então retomar a alimentação quando aparecer as 3 estrelas no céu novamente, ou seja, quando a noite vier, após o Arvit. Baruch Hashem. Eu já testei aqui no canal, né, alguns vídeos a respeito deste jejum, mas eu quis fazer um fechamento. E hoje, né, um estudo daquilo que realmente mais vai fazer com que haja, né, uma quebra neste dia, nesta data. Algo que vai fraturar, né, o fluxo da redenção do ser humano. E é isso que nós temos que focar para corrigir. Não apenas na questão do jejum em si, na petição de perdão em Hashem, a súplica, mas também numa mudança de visão, de consciência, numa abertura de visão para esta questão. E assim nós iremos estar passando 3 semanas, né, que nós temos agora para refletir, pensando a respeito disso que eu vou falar hoje com vocês. E limpando o nosso vaso, ou seja, fazendo a techuvá verdadeira. Porque não é simplesmente fazermos um auto-sacrifício com a questão da comida. Não é apenas simplesmente fazermos um cuidado maior na questão da súplica, do pedido de perdão a Hashem, né, do vidui, da confissão do erro. Não apenas esta postura que é importante, mas não apenas isso constitui naquilo que vai trazer o perdão, daquilo que vai trazer para nós, né, o apagar da transgressão. Porque o perdão e o apagar da transgressão é mediante a techuvá. Aqui no nosso canal nós temos uma playlist, onde lá eu disponibilizo vários vídeos explicando o que é a techuvá. Entre na playlist techuvá. Assistam os vídeos durante essas 3 semanas. Estas 3 semanas é um período propício para que nós reflitamos a respeito da techuvá. E a techuvá, como eu disse para vocês, não é apenas estes primeiros passos que nós estamos dando a partir, né, de amanhã pela manhã. A techuvá, ela também é firmar um propósito de voltar, de retornar ao estado original, sem pecado, sem transgressão, de luz pura, de fluxo perene da luz do eterno no vaso, no ser humano. Ou seja, é um estado, a techuvá é um retorno, uma volta, é um arrependimento, ou seja, arrependeu de ir para aquela direção e volta completamente 180 graus para a direção oposta. E essa caminhada de volta tem que haver nela, então, uma subida, não é uma caminhada de declínio e também não é uma caminhada plana, onde a pessoa vai permanecer na mesma altura espiritual de consciência, onde a pessoa vai permanecer na mesma frequência de vibração, onde a pessoa vai permanecer com os mesmos atos, com as mesmas concepções de valores, onde a pessoa vai então apenas tomar uma decisão diferente, mas não vai fazer nada para que aquilo seja reverberado na fiscalidade. Não é techuvá isso. A techuvá, além de se arrepender no sentido de perceber que está no caminho errado e voltar, esta volta tem que ser subindo, tem que ser se elevando, tem que ser abrindo a consciência, tem que ser mudando o paradigma de visão de mundo, de aceitação da realidade, de mudança de atitudes, de mudanças de vocabulário e fala,
de mudança de pensamento e de reflexão na vida completa. Entende? De mudança de ações concretas. Ok? Então a gente tem que perceber aqui, no que eu vou falar hoje, que é o que eu acho que, na minha visão, é o que pegou mais para que houvesse essa ruptura no dia 17. 17, gente, 10 é Yud, 7 é o Zayin. O 17, quando a gente vai escrever uma palavra em hebraico, por exemplo, que tem essa gematria, nós temos a palavra Tov. Teit, que é 9, Vav é 6 e o Beit, que é 2. Tov é bom. Era para neste dia ocorrer o quê? A restauração da alma humana, a reconexão com a imortalidade. Moshe Rabbeinu estava descendo do monte com as tábuas da lei, não as tábuas que depois ficaram dentro da Arona. Não, as primeiras, aquelas feitas, né, de pedra, da pedra debaixo do trono de Hashem, ou seja, era a Torá plena, aquela que o Mashiach tem. Era a Torá onde a letra Shin tinha 4 vavos. A conexão era plena dos 4 mundos. Então não era só do mundo físico de Asiá para Yetzirá e de Yetzirá para Beraliá, como nós temos hoje. Parando em Beraliá, a China, né? Não, era a China, ela conectava até a Tzilut, conectava até o Adam Akadmon, ou seja, conectava com o Mashiach. Ali, Moshe Rabbeinu, ele seria, então, oficialmente, o Mashiach de Israel, no sentido de fazer a redenção acontecer, naquele dia 17 de Tammuz. Mas, como eu disse para vocês, se a gente não fizer, ou seja, um retorno real, uma techuvá real, não apenas de, não, realmente lá no Egito a gente servia faraó, agora a gente vai servir a Deus, isso é muito interessante, vou fazer isso. Tá bom, Moshe, nós vamos fazer. 40 dias e 40 noites depois, eles estavam com bezerro de ouro no pé do monte. Então, não houve uma techuvá na ação, não houve uma techuvá completa, plena. A Torá plena se quebrou. E nós recebemos a Torá toda codificada. Então, as tragédias que até eu já coloquei para vocês no último vídeo que eu fiz, foram quais? São 5 tragédias que ocorreram na história inteira de Israel neste dia. O primeiro foi a questão da quebra das tábuas. Porque naquele dia haveria, então, a reconexão da imortalidade, já nós estaremos todos no Olam Abá, desde aquele dia. Mas como houve a quebra das tábuas, recomeçou novamente. O trabalho de novo começou, de restaurar a alma do homem, de restaurar este fluxo pleno entre nós aqui, no mundo físico, e a luz plena do Ein Sof, fora, né, de toda essa realidade criada. Então, nós temos 5 tragédias. A tragédia número 1, como eu já falei, a quebra das tábuas. A tragédia número 2, chegou um momento ali em Israel que no templo foi interrompido os korbanot, ou seja, o korban tamid, aquele korban que fazia sem parar. Por quê? Porque já não tinha como mais trazer os animais até o templo, porque a cidade estava cercada, não entrava nada. Não entrava comida, nem comida para as pessoas, nem pão entrava para a pessoa comer. Então não tinha condições de entrar animais também para o templo. Neste dia, por causa de um cerco babilônico, ainda no primeiro templo, dia 17 de Tammuz, parou de entrar os animais completamente, parou de fazer o sacrifício no templo. Cessou o sacrifício. E aí o que aconteceu? Em seguida, o rompimento das muralhas, né? Então também ocorre nesse mesmo dia 17 de Tammuz, na mesma proporção, uma história muito, a gente sabe que a história se repete, com os romanos ocorre, então, também pelo esse mesmo motivo. Nós sabemos que os sacerdotes, né, eles ainda estavam conseguindo pegar de uma forma clandestina ovelhas e novilhas para fazer o sacrifício diário. Mas aí, neste dia, o general romano descobriu e colocou porcos no lugar. Quando os porcos subiram pelas muralhas, eles bateram, o corpo do porco bateu na muralha, fez com que a muralha se rachasse. Daquela rachadura, houve então a invasão dos romanos. Então, olha só, que coisa terrível. Primeira destruição das tábuas da lei, plena.
Depois, cessou-se a única forma, na época do primeiro tempo, de conseguir perdão de pecados. Da mesma forma ocorreu com o segundo tempo. E ainda pior, porque no mesmo momento os inimigos entraram e fizeram uma matança sem cabimento, de horrível que foi em toda a cidade de Jerusalém, né? A gente vai ver nos Salmos, Asaf contando que formou-se rios de sangue. O historiador Flávio Joséfos também conta que a cidade ela se tornou como um açougue, né? Era até a canela de sangue das pessoas que estavam sendo mortas no dia da invasão romana. Quarta tragédia, a queima da Torá. Um dos malditos generais romanos, chamado Apóstolos, que sua memória seja esquecida, ele pegou o rolo sagrado da Torá na praça pública, num dia 17 de Tammuz também, e botou fogo na Torá. Ou seja, queimar a Torá, gente, o fogo, ele é aquilo que a gente tem no espiritual como mais grave para a destruição, né? Então, é como se a pessoa que fez isso, aquele amaldiçoado, ele anulasse completamente o pacto de Hashem com a humanidade, né? Da parte dele, ok? Da parte dele ele fez isso. Uma coisa gravíssima. E então nós temos a quinta tragédia também, neste mesmo dia, num dia de 17 de Tammuz, foi introduzido no santuário, no templo, um ídolo, foi colocado lá para que o povo fizesse idolatria dentro da casa de Deus. Então, coisas horríveis, tremendas ocorreram nesta data 17, que seria uma data, né, inicialmente ali no deserto, de primeira vez que ela foi inaugurada como uma data especial, ela seria uma data para o bem. Mas como plantaram a semente do retorno da maldade, do retorno da queda, então a gente faz este jejum para evitar que retorne esta influência maligna que foi plantada no deserto. E agora, analisando todas essas 5 coisas que eu disse para vocês aqui, eu quero resumir tudo isso aqui em um pecado grave chamado idolatria, que foi o pecado que Adão transgrediu em primeiro lugar na queda. E onde vamos encaixar a idolatria em tudo isso aqui? Na quebra das tábuas, né? No fim dos sacrifícios, no rompimento das muralhas, na queima do rolo da Torá, né? E no ídolo no santuário. Quando a gente olha o ídolo no santuário, parece óbvio o pecado da idolatria, e nos outros não parece tão óbvio assim. Mas a gente sabe que as tábuas foram quebradas por conta do bezerro de ouro. A gente sabe que o fim dos sacrifícios ali, no cerco de Babilônia, foi porque o povo estava envolvido com Baal e Asherá. E Hashem havia avisado o povo através de Irmial, e o povo continuou com suas práticas idólatras. Então a cidade foi invadida pelos babilônios, porque Hashem enviou os babilônios como uma praga para Israel. Hashem é que envia a praga conforme nós entramos em contato com a transgressão. Porque quando o ser humano entra em contato com a transgressão, ele entra em contato direto com a morte. E a morte vem através do quê? Da similaridade de forma. Okay? E também quando acontece a questão da quebra das muralhas para que os romanos entrem nos muros de Jerusalém, entrem na cidade de Jerusalém, destrua tudo, por um tempo tudo, a idolatria, ela está envolvida no quê? A idolatria ali não era no estado de idolatrar alguém ou algum ídolo, mas as próprias pessoas, elas estavam num estado como Adão estava na queda. Aquelas pessoas, a maior parte delas, principalmente os líderes espirituais religiosos da época, eles estavam num estado de orgulho, num estado de que eles rejeitaram o Mashiach. Eu acredito que foi uma parte da nossa história onde o povo de Israel estava em maior decadência espiritual. E, infelizmente, a gente vê falar que o povo naquela época era muito sagrado, que foi quando escreveu o Talmud, foi quando isso, quando aquilo outro. Gente, eu acredito, na minha concepção estudiosa de Torá, até o momento que eu tenho estudado, que aquele foi o pior momento do povo de Israel, foi como no deserto. O próprio Mashiach, como Moshe Rabbeinu estava lá no deserto, e eles desprezaram a redenção. A mesma coisa.
a postura de Korah estava estampada. Ou seja, não é idolatrar outro, mas se autofazer um Deus. Como Adão no início. A queda de Adão foi que ele e Havá acharam, através do depoimento da Lachonará da serpente, que eles tinham capacidade de ser o de ser Hashem. Deles terem um conhecimento completo de tudo através daquele fruto, né? E ali eles serem equiparados à força do Criador, no sentido completo da coisa. Porque, como eu disse para vocês, eles já eram fortes no corpo, o corpo deles era de luz, não era um corpo como o de hoje. Eles eram altos, grandes, como os anjos, do tamanho dos anjos. Ou seja, eles tinham um poderio muito grande fisicamente. E ali, quando eles tiveram, né, o depoimento da serpente, a respeito de que eles iriam ter a capacidade cognitiva, de conhecimento completo, que a gente sabe que é mentira da serpente, mas eles caíram neste engodo, neste engano, e eles simplesmente viraram Korah. Ou seja, não aceitaram mais o decreto de Hashem, como Korah não estava aceitando os decretos de Hashem através de Moshe Rabbeinu. Assim como os grandes religiosos da época, né, ali do templo, na época, não todos, mas a maior parte deles, do tempo de Yeshua, eles ficaram na mesma postura. Eles rejeitaram a árvore da vida que estava ali que estava na forma do próprio Yeshua diante deles, a libertação completa e plena do povo e a religação com a imortalidade, como no deserto, a mesma coisa, ou seja, a idolatria foi a causadora de tudo ali. A queima da Torá é um estado de idolatria implacável, ali de uma atitude, uma ação física, porque quando a gente rejeita, quando a pessoa, não vou botar a gente, quando o ser humano rejeita o tratado de Deus, a instrução de Deus, quando o ser humano quebra o anel, o vínculo, olha, uma aliança é um vínculo infinito, tá vendo? Assim a Torá é uma aliança, é uma coisa infinita, que deveria ser entre o ser humano e Hashem, ou seja, seria então uma ligação plena entre esses dois, né? Essas duas energias do vaso e energia do Criador. Mas o que ocorre, o ser humano destruir esta aliança, ele destrói qualquer chance de estar ligado ao seu Criador, ou seja, ele é como uma blasfêmia plena. A idolatria é uma blasfêmia, porque a idolatria é rasgar literalmente a palavra onde Hashem fala que só existe um só que é ele como força e autoridade. Isto é idolatria. E romper com este primeiro mandamento, ou seja, este primeiro tratado da Torá, queimando a Torá inteira, como este maldito fez, isso é escrever na literalidade a idolatria. Outra coisa terrível, o ídolo no santuário. Isso aí já está muito bem explicado. Colocar alguém no lugar de Hashem para adorar. Colocar alguém no lugar de Hashem para interceder. Colocar alguém... Hoje eu digo para vocês, não é apenas um boneco, gente. Colocar alguém, alguma coisa que interfira nessa conexão com o Criador. O Criador e nós não deve ter interrupção de conexão. A gente sabe, óbvio, que existem camadas onde o Criador ele vai se derramando para chegar até nós, essas camadas chamadas Sefirot, onde os Sadikim eles conseguem alcançar esses níveis e eles trazem esta luz para nós, através da vivência do Sadikim, através da exposição na fisicalidade, na fala, né, na vida em si do Sadikim, inclusive do Mashiach. É sim uma maneira que nós temos de ligar a nossa essência, que está no nível mais baixo, com a essência do Criador, que está muito alto. Mas, entenda, quando nós formos emitir, então, um pedido, formos emitir uma comunicação, tem que ser direta ao Eterno. O caminho que a luz do Eterno faz até chegar em nós, não deve ser agarrado por nós como escada, ou seja, física para subirmos. Ou seja, não, eu vou primeiro interceder pelo degrau, depois eu intercedo pela parede, depois eu intercedo pelo teto, depois eu intercedo pelo céu, depois eu intercedo por Hashem. Não! Intercedemos a Hashem
Hashem vai descer sua luz pelos seus filtros. Nós aprendemos a receber esta luz olhando os filtros de Hashem, vendo a vivência dos filtros, vendo a característica dos filtros, tanto a Sefirot quanto o Sadikim. Mashiach está incluído, mas jamais nós podemos diretamente rogar ao Mashiach, servir o sentido espiritual da palavra de serviço divino a Mashiach ou qualquer tzadik, entende? Ou qualquer ídolo, qualquer ser humano, qualquer animal, qualquer besta da terra. Jamais poderemos nos dobrar ao pau ou à pedra. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Amanhã, reflitam sobre a idolatria. Porque muitas vezes a gente pensa que a idolatria é só essa questão de ajoelhar-se diante de algum monumento ou estátua ou alguma coisa que seja mística na fisicalidade, como uma cruz, né? Como algum símbolo pagão. Mas não. A idolatria não se resume apenas neste quinto ídolo no santuário, como eu disse para vocês. A idolatria vem desde o Gan Eden. A idolatria vem desde que nós possamos ter um pensamento em que nós não precisamos mais de Hashem Hasverhalil, porque nós mesmos podemos gerir a nossa vida. Isso é idolatria. Ou que nós sabemos mais do que Hashem Hasverhalil. Então, isso é queimar a Torá. Ou que nós, Hasverhalila, e os seres humanos, não botar nós, né, gente? Cessamos de fazer o serviço diário para Deus. Isso também é idolatria. Não tem necessidade, todo dia a mesma coisa. Criar uma nova doutrina, criar um novo regimento, algo que Deus não pediu. Mas eu não acho que deve ser assim. Mas eu acho. Korah é um idólatra. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês, não vou me estender muito, é esta. Então, neste 17 de Tammuz, amanhã, reze em favor da tua techuvá contra a idolatria na tua vida. Contra a idolatria em Am Israel inteira. Porque Am Israel está não apenas naqueles que são os religiosos do povo, mas todo o povo que está na diáspora jogado na idolatria completamente. E a maior parte de nós. E nós temos que rezar por todos. Porque, como eu disse para vocês, quem sustenta o mundo é quem faz a reza, é o serviço divino, é quem está ligado à Torá, que é a verdade, e é quem faz Sedaká. Estas três atitudes sustentam o mundo. Então, nós que temos o conhecimento disso, temos que fazer essas três coisas para continuar sustentando o mundo, para que nossos irmãos voltem a tempo para casa. Nós temos que manter, então, esta porta aberta para que eles retornem, para que eles entrem por esta porta. Então, o nosso trabalho, como eu disse para vocês muitas vezes aqui no canal, é sermos luz para os outros. Ou seja, eu tenho que fazer essas três coisas que eu citei aqui. Por quê? Porque eu tenho que deixar brilhar a luz, para que os outros que estão nas trevas comecem a enxergar a luz e venha até o caminho de volta para o retorno, a techuvá plena, e se novamente conecte-se à imortalidade e continue fazendo essas três coisas para que outros venham. Este é o trabalho de Mashiach. Este é o trabalho de Am Israel. Temos que fazer, então, o quê? Serviço divino sem interrupção. Nós temos que manter a verdade, não temos que queimar a verdade, nós temos que mantê-la. Nós temos que fazer com que ela brilhe em nossas vozes, em nossos pensamentos e meditações, em nossas ações. Nós temos que, então, praticar Sedaká. Então, além de eu praticar o serviço divino para mim mesmo, fazer aquilo que Hashem determina que seja feito, eu tenho que fazer isso também para outras pessoas. Ou seja, eu tenho que estender uma corda. Como Rahav deixou uma corda na janela. Essa corda que ela deixa na janela tem vários... A gente pode colocar aqui várias explicações, vários insights a respeito desta corda. Para que serve uma corda pendurada em uma janela?
Serve como um sinal. Sim, serve como um sinal. Mas é óbvio e muito mais interessante pensar nessa porta como algo que vai fazer com que alguém saia daquela janela para fora ou entre de fora para dentro. É um caminho. É uma conexão. Então é necessário quem está em Techuvá criar esta conexão com os de fora. Não é apenas guardar para si. Então, esse 17 de Tammuz e essas 3 semanas, eu convoco todos que assistem Mahanaim, Beit Midrash Mahanaim, a se posicionar, a vasculhar seu interior, perceber poeiras de idolatria, qualquer poeira que seja de idolatria, varrer esta poeira, varrer, tirar toda a ação, sentimento, pensamento, concepção de consciência que esteja de acordo com estes erros que foram praticados nesta fatídica data de 17 de Tammuz. Recorrer a outro que não seja Hashem, destruir o pacto com Hashem, parar de servir a Deus, mudar o serviço divino, né? Introduzir literalmente outro Deus que não seja o Criador em sua vida. Mas jamais, eu nunca mais vou servir nenhum outro Deus, que nem existe outro Deus, Morahaya. Mas você pode estar gastando todo o teu tempo de vida em algo que é para você agora, Hasverhalil, um Deus. Porque tomou uma importância, uma proporção maior do que o tempo que você dedica a Hashem. Então você tem que agora, uma dica aqui, primeira coisa, teu dia, tua dedicação a Deus é de quanto tempo? O que é que tu está dedicando mais? A Hashem ou a você, teu trabalho, teu hobby, o teu lazer, sei lá o que é que tu gosta, que tu faz. Então você tem que deixar o que é a autoridade de Deus na tua vida em primeiro lugar. Estabelecer esta tabela de valores. A Hashem está acima de tudo. Se você começar por aí, já é uma bênção. Você já começa a limpar a poeira de idolatria e muitas coisas na tua vida. Certo? Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje, para reflexão, tanto para o jejum, quanto para todas as 3 semanas, é a respeito de limparmos a idolatria. Então, durante essas 3 semanas, no shiurim que eu for fazendo para vocês aqui, eu vou trazer mais a respeito da questão da idolatria. Eu vou fazer um vídeo daqueles que eu falo, que eu faço como áudio, né, audiobook para vocês, e deixo também lá no canal do Telegram o PDF a respeito de idolatria de uma maneira bem explicada para que vocês estudem sobre isso durante essas 3 semanas. Então, como nós já sabemos, já aprendemos a fazer o jejum, então é isso. As restrições também estão no vídeo anterior, que já deixei para vocês, né? Vou aqui lembrar aqui para vocês que a restrição de amanhã apenas é proibido comer e beber, certo? Pode tomar banho, pode usar perfume, pode usar calçados de couro, não tem problema. Pode trabalhar, certo? Se a pessoa for gestante, ou se a mulher estiver gestante, ou se a pessoa estiver fraca, debilitada, não faça o jejum, ok? Faça o jejum de palavras, que também é importante. Pode fazer o jejum de palavras, ok? Hashem. E as demais regras das 3 semanas eu deixei lá bem explicado no vídeo que eu fiz anterior a este. Vocês podem estar assistindo e aprendendo. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, outra. Um bom jejum para todos. Que o Eterno esteja conosco. Shalom, shalom.